Oi! Pronto. Tá ouvindo bem, Jamile? Tô. Ah, então tá bom. Vou botar aqui o nosso PowerPoint de hoje. Eu salvei em PDF, que fica mais fácil para a gente passar. Pronto, vou falar um pouquinho aqui. Horrível. Vamos ver aqui a apresentação, compartilhar a tela. Janela. Não está abrindo a janela, não. Agora tá. Vou abrir aqui no geral. Fechando. Ah, tá, pode deixar. Bom? Tá. Vou clicar aqui nesse negócio. Vamos ver. Tudo bem. Tá vendo aí bem? O que a gente tem que fazer hoje é Brasil colonial, né? Que a gente começou na aula passada, não foi isso? Foi. Então eu vou sair desse aqui. Vou botar o Brasil colonial. Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho que eu tenho que... Isso. Pronto. Aqui agora. Compartilhar a janela. Brasil colonial. Esse aqui. Pronto, agora sim. Isso aqui a gente já viu na aula passada. Você está me ouvindo bem? Tô. É que meu microfone, de vez em quando, dá problema, aí tem que ficar checando ele aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou passar para vocês isso aqui. É o PDF. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Nós paramos
na ocupação holandesa, não foi isso? Foi. Ótimo. Então, hoje a gente começa aqui a restauração. Tá? Então, restauração, esse nome é por causa do fim da União Ibérica, que Portugal restaurou a sua monarquia. Né? Então, Portugal voltou a ser uma monarquia independente, separada da Espanha. Aí tem esse nome, restauração. Na realidade, a elite portuguesa aproveitou que a Espanha estava envolvida em guerras na Europa, né? E declarou uma espécie de independência, se separando. Porque Portugal estava perdendo muitos recursos, né? Impostos sobre os produtos coloniais e perdendo também colônias. Né? Nesse período da União Ibérica, Portugal perdeu várias possessões coloniais na África, na Ásia, né? No arquipélago da Indonésia, na própria Índia. Franceses, holandeses tomaram regiões da Índia dos portugueses. Né? Na África perderam possessões importantíssimas, como Cabo, na África do Sul, Golfo de Benguela. Eles só não perderam Angola, né? Porque os holandeses chegaram a invadir Angola, ocupar Luanda, né? Capital de Angola. Eles só não perderam Angola porque o tráfico negreiro, né? Se organizou para expulsar os holandeses de lá, que era o principal ponto de fornecimento de escravizados para o Brasil. Né? Então, diante disso, a elite portuguesa resolveu aproveitar o momento que a Espanha estava enfraquecida e, contando com o apoio da Inglaterra, né, a elite portuguesa se separa da Espanha. A Espanha não tem como acabar com deter isso, né? E os portugueses vão restaurar a sua monarquia. O Duque de Bragança, o duque mais poderoso de Portugal, ele é escolhido para ser o rei de Portugal, e essa dinastia Bragança é a última dinastia portuguesa. Né? Inclusive, é a dinastia também dos nossos imperadores aqui do Brasil. Né? Dom Pedro I, Dom Pedro II eram da família Bragança. Tá? Então, essa dinastia Bragança, ela vai até 1910, quando é proclamada República em Portugal. Ela é a última dinastia portuguesa. Então, ela vai de 1640 até 1910. Né? Bem, essa questão é importante porque Portugal está num momento de crise, né? Perdeu muitas colônias. Os holandeses ocupam a região mais rica do Brasil, que é o Nordeste, o açúcar. E aí Portugal vai fazer algumas mudanças. A criação do Conselho Ultramarino, um conselho composto, né, pela grande burguesia comercial portuguesa, representantes da Igreja Católica, contato com o Papa, né, e representantes da monarquia, do rei, para poder administrar o que sobrou, para poder tentar ver, né, o que sobrou. Aqui, em relação ao Brasil, eles vão manter a divisão que os espanhóis tinham feito. Né? Espera aí. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Porque deu um baque aqui no microfone, eu fiquei com receio de ter parado. Aqui vão manter a divisão que os espanhóis tinham feito: Grão-Pará, Maranhão, a capital em Belém, a Amazônia, né? E os portugueses já tinham entrado muito nessa região, aproveitando o fim do Tratado de Tordesilhas, e o Brasil com sede em Salvador. Vão criar companhias de comércio, Grão-Pará, Maranhão e Brasil. Essas companhias de comércio é para organizar o comércio colonial, né? E também articular o tráfico negreiro, o comércio, e daí também, aqui em relação ao Brasil, juntar esforços para expulsar os holandeses de vez, né? E também vão aumentar a presença do Tribunal do Santo Ofício na colônia, ou seja, a Inquisição, a famosa Inquisição. Por quê? Porque a colônia era um espaço onde a presença da Igreja Católica era muito pequena. Nós tínhamos só 3 sedes de bispado, né, 4, né, com Rio de Janeiro. Era Rio de Janeiro, Salvador, né, Belém, Olinda, Recife e Belém. Então, e essas sedes de bispado, elas tinham uma atuação muito pequena. No máximo faziam algumas visitações a regiões. Mas com o domínio holandês nessa região mais rica, prejudicou muito, né, o catolicismo. Houve até tribos indígenas que se converteram ao calvinismo, né? Se tornaram calvinistas e atacavam
as vilas católicas, massacraram padres, população inteira às vezes, né? Então a situação ficou muito pesada. Então a questão do Tribunal do Santo Ofício vir para cá, a Inquisição, para perseguir hereges, perseguir judeus, muitos, o pessoal na região de Pernambuco, Paraíba, muitos cristãos novos voltaram a praticar o judaísmo, né? Perseguir também protestantes, como esses indígenas, né? Tinha que caçar eles e tudo para poder defender a fé católica. E a igreja tinha recursos para fazer isso, ajudar Portugal nesse combate. Então, por isso que eles trazem o Tribunal do Santo Ofício para cá, né? Nesse período, entre 1640 e poucos, né, até o início do século XVIII, mais de 1.000 pessoas foram julgadas. Quando eram condenadas, elas eram enviadas para Lisboa, para Portugal. E lá 300 foram executados, né, queimados na fogueira. Tá? Então, isso aí para mostrar a força do Tribunal do Santo Ofício. Mesmo assim, há interesses dentro da colônia que não desejam muito esse fim da União Ibérica, né? Então, essa revolta do Amador Bueno em São Paulo, em 1642, ela mostra justamente os interesses dos paulistas na América Espanhola. É o contrabando da prata, é a proximidade da América Espanhola. Os paulistas entraram muito, os bandeirantes, né? Entraram muito naquela região, né, que hoje é o oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Mato Grosso do Sul, buscando rotas para a Bolívia, né, onde havia a produção de prata. Rota através de rios, né, Rio Paraguai, o próprio Rio Paraná, que desce, faz a bacia do Prata, né, com o Rio Paraguai e Rio Uruguai. Então, o Rio Paraguai, que dá acesso à Bolívia, né, outros rios também que davam acesso ao Mato Grosso. Então, eles fizeram isso para poder... eles queriam continuar com a União Ibérica, né? Ou seja, declarar a independência de Portugal. Mas quando a coroa mandou tropas para lá, desistiram, fugiram, né? O líder deles, Amador Bueno, foi parar lá na Argentina, né? Fugindo da repressão aqui. Então não foi à frente, não, né? Outra questão dessa época, também, após a expulsão dos holandeses, até em função disso, é a crise da economia açucareira, né? Ou seja, o açúcar do Brasil, a partir de 1680, ele vai perder o mercado para o açúcar produzido nas Antilhas. Por quê? Os holandeses, quando foram expulsos daqui, saíram daqui, em 1654, eles pegaram o caminho das Antilhas. Eles aprenderam a técnica da produção do açúcar, do refino do açúcar, e levaram para as Antilhas, colocando trabalhador escravizado lá também, né? Algumas ilhas holandesas, Aruba, Curaçao. Ora, os outros povos, os outros países, né, europeus que tinham colônias por ali também, a Inglaterra, Jamaica, né, Barbados, Trinidad e Tobago, a França com Haiti, né, Martinica, Santa Lúcia, né, a Espanha com Porto Rico, Cuba, eles começaram a imitar. Então, em pouco tempo, as Antilhas e o Caribe, né, viraram o grande produtor de açúcar mundial, produzindo muito açúcar, uma qualidade melhor que o brasileiro, porque tinha mais recursos, né, mais capital, né, aqui faltava esse capital, né, e mais próximo da Europa. Né? Uma viagem da Europa ao Brasil, nessa época, levava 2 meses ou mais, né? Enquanto que para as Antilhas era um pouco mais de um mês. Então, na realidade, tudo isso faz com que o açúcar produzido nas Antilhas, no Caribe, ele fique muito mais barato, seja mais aceito no mercado europeu. E aí o açúcar brasileiro perde mercado europeu. Ele fica mais caro, ele não tem investimento, né? Então, o que vai salvar o açúcar brasileiro, a gente vai ver isso já, é o ouro. A descoberta do ouro em Minas Gerais. Né? No final do século XVII, no momento de grande crise do açúcar, a partir do momento que o ouro começa a ser produzido, o açúcar vai ser consumido na região de produção do ouro. Isso que vai salvar o açúcar brasileiro, o mercado interno. Né? A gente vai ver isso mais à frente aqui. Tá? Então, prosseguindo. Aqui imagens, né? Isso aqui é um quadro, o Duque de Bragança com a bandeira de Portugal, né? Saudando
né, o povo português, que ele assume, né, o Duque está aqui com a coroa, esse aqui é o cara anunciando o Duque, né, aí os portugueses saudando a coroação do Duque de Bragança. Aqui é a Batalha de Guararapes, houve 2 batalhas de Guararapes, né, durante a guerra contra os holandeses, as 2 foram vencidas por grupos brasileiros, né, que tiveram pouco apoio de Portugal, porque Portugal estava em crise, não tinha como ajudar muito, mas os holandeses também não podiam mandar tropas para cá, porque estavam envolvidos em guerra na Europa. Então, a Batalha de Guararapes as 2 batalhas foram decisivas, os brasileiros ganharam, né? Aqui estão os brasileiros montados a cavalo, atacando os holandeses, em posição heróica, né? Então, uma coisa assim, mostrar avassaladores, chegam e vão tomando tudo. Não é bem assim, não, mas, né? E engraçado que as tropas, você pode ver que não tem um negro aqui, né? As tropas brasileiras eram compostas por 3 batalhões. Um batalhão indígena, Felipe Camarão, um batalhão negro, que era dirigido também por um ex-escravizado, né? E o batalhão branco, que era, né, os colonos portugueses, brasileiros, que estavam ali organizados também, né? Então, 3 batalhões que participaram dessa guerra e pegaram os holandeses, cercaram os holandeses e acabaram com eles aqui, né? Então, essa batalha, as 2 batalhas foram muito importantes, tá? Peraí. Aqui retrato Carlos II, rei da Inglaterra, que vai se casar com a princesa portuguesa, né, na década de 60, 1662, por aí. Isso vai selar a aliança de Portugal com a Inglaterra, né? Aqui tem a revolta de Amador Bueno, né? Uma figura mostrando essa revolta, né? E esse aqui são os jesuítas com os indígenas protegendo. Isso aqui é a estátua que é em homenagem ao padre Antônio Vieira, né? Aqui está até uma pichação, eu botei essa estátua por isso, na época daquelas revoltas de 2013, 2014, né? Lá em Belém, essa estátua foi pichada, está aqui descolonizando, né? Então, é porque o padre Antônio Vieira, ele era visto como ele é tido como um cara que apoiou a colonização. Na verdade, apoiou sim, ele defendia o Império Colonial Português. Ele defendeu os indígenas aqui. Ele era jesuíta, né? Ele defendeu os indígenas no Brasil, isso é verdade. Essa estátua enaltece esse trabalho dele, defender os indígenas, não permitir a escravidão indígena, que era muito comum na Amazônia, a região que ele atuou, né? Ele atuou em Belém e São Luís. E ele combateu muito a escravidão indígena, mas ele não combateu a escravidão africana. Ele fechou os olhos para a escravidão africana. Pelo contrário, até estimulou. Falou que o escravo africano tinha que vir mesmo para cá, tinha que ser escravizado mesmo. Então, por isso, essa revolta contra a figura do Antônio Vieira e essa pichação aí, né? As revoltas nativistas são as revoltas que acontecem nesse período, né? Entre 1684, a primeira revolta dos irmãos Beckman no Maranhão, a 1710. Então, nós temos aqui os irmãos Beckman, o Quilombo dos Palmares, que não é uma revolta, porque o Quilombo dos Palmares ele começa a se formar, né, por volta de 1615, 1618, né? Ele cresce muito. Durante a ocupação holandesa, quando a oferta de escravos ficou muito grande, os escravos que fugiam, né, fugiam das fazendas de açúcar, tinham acolhida no Quilombo, na Serra da Barriga, na região entre fronteira de Alagoas com Pernambuco, né? E iam viver lá. Então, por que não eram perseguidos nessa época? Porque havia muita oferta de escravo. O preço do escravo caiu, e para perseguir o pessoal até lá, era necessário montar uma expedição bem armada, muitos homens, ou seja, sairia até mais caro. Aí os senhores de engenho, né, deixavam para lá. Adotavam medidas de segurança para impedir a fuga, mas não iam lá para atacar o Quilombo. Que isso ia ser uma guerra, né? Já sabiam disso, né? Em 1640, o Quilombo já tinha uma população de mais de 10 mil habitantes, né? Então, na realidade, o Quilombo não foi um Quilombo só, né? O Quilombo são vários. Vários quilombos na Serra da Barriga. No topo da Serra da Barriga ficava o Quilombo do Macaco. O Quilombo do Macaco, que era o principal, onde ficava o rei da região.
O Gangazumba foi o primeiro rei e depois o Zumbi, né? Então o Quilombo do Macaco, que era o maior, ficava lá em cima, né? Vivia muita gente nele, mais de 2.000 pessoas viviam nele, 3.000 pessoas viviam nele, e quando chegou em 1690, por aí, né? O Quilombo já contava com cerca de 35.000 pessoas em toda aquela região da Serra da Barriga, ou seja, uma população maior que a de Recife e Olinda, né? Com vários quilombos, inclusive alguns aldeamentos indígenas ficavam na base da Serra da Barriga e faziam comércio com os quilombolas, né? Era uma coisa, os quilombolas faziam comércio com as pequenas vilas que ficavam mais próximas, né? Eles tinham uma produção muito grande, artesanal, né? De barro, né? Inclusive até mesmo algumas armas, né? Flechas, arcos, lanças, eles produziam lá, e produziam também muita comida, que a Serra da Barriga era muito fértil, né? Então produziam muita comida, e faziam comércio com as vilas próximas, pequenas vilas, faziam comércio com eles. As vilas vendiam coisas para eles, facão, machado, utensílios, e eles vendiam seu artesanato e sua comida para as vilas. Isso foi durante muito tempo. Ora, se o Quilombo começa a se formar em 1615, em 1630 já tem uma população considerável e já está fazendo comércio com essa região toda, né? Então não era só os aldeamentos indígenas. Então, quando chegou em 1690, 35.000 pessoas viviam ali, tá? Então realmente foi necessário. Agora, nesse momento, você tem o quê? A crise do açúcar. O escravo ficou muito caro, o escravizado trazido da África ficou muito caro. O tráfico negreiro está muito caro, né? Porque é mais negócio vender para as Antilhas, que pagam bem, pagam mais, do que vender para o Brasil, que o pessoal não tem dinheiro, não tem capital, né? Vai ficar no pendura. Então, o negócio foi realmente atacar o Quilombo. Organizaram uma expedição grande, né? Mais de 1.000 homens armados, até com canhão, né? Foi entregue aos paulistas, foram contratados bandeirantes paulistas para liderar essa expedição, né? Domingos Jorge Velho, que era um especialista em atacar missões jesuítas na região do Prata. Ele foi convidado, ele foi contratado, né? Pagaram ele, tanto em dinheiro, em ouro, e pagaram também com escravos, que é um percentual do que ele iria conquistar ali, né? Então eles atacaram a Serra da Barriga, foram atacando pela base, até que cercaram o Quilombo do Macaco, né, que era o maior de todos. Ele foi cercado, a batalha durou alguns meses, não foi uma coisa simples, eles resistiram muito, Zumbi conseguiu fugir, mais à frente ele e o pessoal que estava com ele, que vai ser morto, vão cortar a cabeça dele, tudo, levar para Recife, né, para Olinda, para mostrar lá o trabalho que os caras fizeram. Mas então, o Quilombo, ele não é uma revolta, ele é uma guerra, né? É uma guerra, inclusive, que opõe duas formas de vida dentro da colônia. Os senhores de engenho, os bandeirantes de um lado, né? A colonização europeia mesmo, né? E do outro lado, o que é formado aqui na colônia, né? De escravizados, fugidos, negros libertos, indígenas, né? Brancos pobres dessas vilas do interior, né? Que faziam comércio com eles. Então você vê que são duas formas. É uma guerra que vai envolver duas formas de viver no Brasil, nesse momento, né? A dos irmãos Beckmann foi a crise do açúcar também, que levou eles a combaterem as companhias de comércio, que monopolizavam o comércio, e a escravidão indígena, que a Igreja Católica não aceitava a escravidão indígena em lugar nenhum da colônia, mas principalmente na Amazônia. Eles vão atacar missões jesuítas e armazéns, mas vão ser derrotados, e os irmãos Beckmann, que são lideranças, e mais alguns outros, são executados. Os mascates é uma guerra envolvendo senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses estabelecidos em Recife, que eram chamados de mascates, algo tipo assim camelô, né? Um comerciante desqualificado, né? Que é como eles chamavam na época, o mascate, que vai de porta em porta vendendo seus produtos. Ora, esses portugueses viviam em Recife, e Recife era um bairro de Olinda.
pagava impostos para Olinda, que os senhores de engenho, numa época de crise do açúcar, aproveitavam para decorar seus sobrados, suas grandes mansões, viver no maior luxo possível, enquanto Recife não recebia nenhum benefício. Aí esses portugueses fizeram não só portugueses, havia brasileiros também entre eles, fizeram uma carta a Portugal solicitando que Recife fosse levada à condição de vila, independente de Olinda. Olinda, quando soube disso, não aceitou e invadiu Recife, né? Houve uma resistência e a coroa portuguesa acabou apoiando, né, os comerciantes portugueses e brasileiros aliados, né, que defendiam a autonomia de Recife. Os senhores de engenho foram derrotados, tiveram que aceitar a independência de Olinda, né, a independência de Recife. Né? E os emboabas é uma guerra na região mineradora. Né? O ouro foi descoberto em Minas em 1695 pelos bandeirantes paulistas. Eles começaram a explorar o ouro, mas a notícia logo chegou ao Rio de Janeiro, chegou a Salvador, né, a capital do Brasil, né? E começaram a ir para lá exploradores. E Portugal também resolveu tomar conta da situação. Começou a mandar, né, fiscais, pessoas do governo português, tropa, começou a mandar gente para lá para organizar isso aí, para poder arrecadar um imposto em cima. Né? Os paulistas não gostaram, eles chamavam esses forasteiros de emboaba. Emboaba é uma expressão em tupi de pássaro com muitas plumas, muitas penas, porque, no caso, os forasteiros se vestiam completamente, né? Eles usavam botas, coturno, né? Usavam camisas, calças, e os paulistas não. O mesmo bandeirante paulista, o líder que mais se vestia, ele usava um chapéu, né? um colete de couro, né? Com algodão retorcido dentro, que era para poder aliviar qualquer tipo de flechada que ele fosse receber, usava uma calça amarrada na cintura e podia até usar algum sapato, alguma bota, uma coisa assim, se ele tivesse tanto dinheiro assim. Agora, em geral, os paulistas ali, eles andavam descalços, amarravam uma calça na cintura, não usavam camisa, tá? Não usavam camisa, usavam um manto quando estava frio, botavam uma manta por cima, né? Usavam no máximo um chapéuzinho de couro vagabundo em cima da cabeça, né? De couro de porco, né? Que botavam em cima da cabeça, assim, para tampar a cabeça ou proteger a cabeça. Né? Então, e outra coisa, os paulistas falavam a língua geral, né? A língua geral, ou língua comum, é o tupi-guarani, que os jesuítas elaboraram para poder se comunicar com os indígenas. Os jesuítas, eles pegaram vários dialetos, né? Tanto de tribos de origem tupi como guarani, mais ao sul, e criaram um vocabulário, criaram uma gramática, criaram um vocabulário, criaram o tupi-guarani, que virou a língua comum. Porque vários povos entendiam alguma coisa ali e você conseguia se comunicar com eles. Né? Então, os paulistas falavam a língua comum. Eles não falavam português, falavam pouco, falavam mal, né? Como até hoje. Então, tinha esse negócio aí. Né? Então, o que acontece é que, quando esses forasteiros chegaram lá, levando a coroa portuguesa lá para dentro, a administração, começaram a construir cidades e fiscalizar e pegar as melhores áreas para produzir ouro, né? Levando escravo com eles. Os paulistas trabalhavam com os indígenas escravizados. Esse pessoal está trazendo escravizado da África, né? Que vem por Salvador, vem pelo Rio de Janeiro. Né? Então, está chegando em grande quantidade, os paulistas não tem como enfrentar eles. Gerou uma guerra, gerou um conflito. Os paulistas foram derrotados, claro, né? E foram expulsos da região das Minas. Aí o governo vai criar a Intendência das Minas, um governo local, e vai poder dar prosseguimento. Né? Então vamos lá, prosseguindo aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui tem, ó, esse quadro aqui foi pintado depois, início do século XX, mostrando um dos irmãos Beckman fugido no meio da Amazônia, né? Da floresta amazônica. Ele fugiu, mas foi pego depois e foi executado também. Aqui do lado, né, os negros quilombolas resistindo ao ataque dos bandeirantes. Esse é um quadro muito estilizado, né? Não tanto pelos negros, mas pelos brancos aqui. Os bandeirantes tudo vestidinho, bonitinho,
né, com colete. Não é bem assim, não, né? Mas está aqui. Então, os quilombolas de tanga, né? Alguns usam chapéu, até chapéu, mas com armas, e os bandeirantes até com arma de fogo, né? Tá? Então, esse é um quadro de meados do século XX, 1940, por aí mais ou menos. Aqui é um quadro mostrando as monções, que são os bandeirantes, as canoas, né? Canoa comprida, chamada piroga, né? Piroga. Então, essas canoas compridas, eles botavam à beira do rio, carregavam, né? Com suprimentos, não sei o quê, até mercadorias também, e entravam pelo rio. Várias canoas seguindo pelo rio, né? O Tietê, o Paranapanema, e chegando ao Rio Paraná, descendo, entrando nas áreas das missões, as chamadas monções, que são assim uma grande leva de pessoas, né, indo para o interior através dessas canoas, utilizando os rios, né? Principalmente o Paranapanema e o Tietê, que dão acesso ao Rio Paraná, e daí chega a Bacia do Prata, Rio Paraguai, Rio Uruguai, etc. e tal, né? Aqui nós temos um quadro da época da Revolta dos Mascates, mostrando o mascate. Então o mascate está aqui no meio, né, levando alguns produtos com ele, e um guarda-chuva na mão, uma sombrinha na mão, não, um guarda-chuva é mais uma... para poder se proteger do sol, né? Aqui tem um negro trabalhando para ele e o outro também carregando produto para ele. Então eles vão de porta em porta. Isso aqui é um mendigo que vai atrás dele pensando que vai ganhar alguma coisa. Aí eles vão de porta em porta vendendo seus produtos. É um mascate em Olinda vendendo os produtos que ele traz de Portugal ou de outros lugares, né? Despejam em Recife, aí sobem para Olinda e vão vender lá, que lá que estão os sobrados, estão as famílias ricas. Essa revolta também foi estourada porque muito senhor de engenho que vivia em Olinda, na crise, ele vai pendurar sua dívida com os mascates. Chega um ponto que o mascate vai cobrar. Aí os caras se revoltam, né? Aquela velha história do brasileiro que não gosta de pagar dívida, né? A economia, né? A expansão do açúcar, tá? Inclusive o açúcar a partir do início do século XVIII, né? Principalmente a partir de 1710, o açúcar vem para Minas Gerais com força, né? Esse açúcar do Nordeste vem com força. Tanto que até hoje Minas é conhecido, né? A culinária mineira é conhecida pelo seu doce. Mas é uma região que não se produz cana-de-açúcar, né? Muito pouco. Tem até umas áreas que produzem, mas é muito pouco. O açúcar que é vendido lá vem do Nordeste, né? Então, em Minas, que compra muito açúcar do Nordeste, o que vai tirar o Nordeste da crise, né? É importante até frisar isso, que até 1830, com o Brasil já independente, a região mais rica do Brasil é o Nordeste. É o Nordeste, essa região que vai do Ceará a Alagoas, né? É a região mais rica do Brasil. A província da Bahia era mais rica que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Não juntos, né? Separados. Mas o Nordeste era mais rico que o Sudeste. Então isso aí é importante ter essa visão, que essa economia açucareira ela gerou muita riqueza em cima do trabalho escravizado, claro, né? A pecuária bovina, a expansão do interior do Nordeste e vai chegar a Minas Gerais, depois vai alcançar o Pantanal Mato-Grossense e vai chegar até os Pampas Gaúchos, né? Expandindo a fronteira da colônia portuguesa, né? Bem em direção às áreas espanholas, porque ela vai chegar ao Pampa através do Rio Paraná, né? Ela vai descer, vai encontrar o Pampa, que é bem apropriado à pecuária, né? Aquela região que você tem uma vegetação rasteira, né? De grama, então fica muito melhor para o boi. Como o Pantanal Mato-Grossense também é bem apropriado, né? O bandeirismo paulista, né? Apresamento de indígenas, tráfico com a América Espanhola e interiorização em direção ao Cone Sul, que é o Argentina, Uruguai, Paraguai, e a Amazônia também. Os bandeiristas também vão subir a Amazônia, onde vão ter conflito com as missões jesuítas que protegiam os indígenas, que eles sobem a Amazônia para caçar indígena e preferem atacar missões, que o indígena já está lá dentro, né? Está lá dentro, catequizado, vestido, sabe plantar, sabe colher. Então é a missão que ele vai atacar para pegar esse indígena, né? Então é um inferno isso aqui. O tempo todo estão atacando as missões jesuítas. As drogas do sertão, que são as especiarias,
são chamadas assim, né? Encontradas na Amazônia. As especiarias encontradas. As castanhas, né? Guaraná, né? Acerola, né? Vários tipos de ervas, né? Então, tudo isso era chamado drogas do sertão. Por quê? Droga é o nome que os portugueses davam, e daí vem, não só os portugueses, os europeus em geral, a qualquer produto vegetal, né, que serve tanto para culinária, como também para remédio, produção de remédio, né? Daí os chás, né? Então, não só o chá, você usa muita coisa como remédio, até pimenta é usada como remédio. Então, as drogas do sertão, elas são chamadas... E sertão, a gente tem uma visão do sertão nordeste, mas isso foi uma coisa que se criou com o tempo. Por quê? O sertão, para o português, é o interior, que não é conhecido ainda. Tá? O primeiro interior com o qual os colonos se depararam foi o interior do Nordeste. Então, o grande sertão nordestino. E o nome ficou aí. Porém, a Amazônia, o Cerrado, também eram considerados sertões. Né? Você tem isso na literatura, claramente. O clássico do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, né? Ele é referente a quê? Minas, Goiás, né? Então, olha só, a região, não é o Nordeste. Ele é Minas, Goiás, um pouco Mato Grosso, né? Norte de São Paulo, ali, aquela região do noroeste de São Paulo, né? Você tem Ribeirão Preto, Franca, ali o Triângulo Mineiro, ali que é o sertão, né? É o sertão. O Grande Sertão Veredas é essa região aí, né? Agora, o sertão é isso, é um interior que não é conhecido ainda, não é explorado ainda. Então, tem que ser explorado, tem que ser conquistado. Então, nesse caso, as drogas do sertão, esse sertão é a Amazônia. E essas drogas são as especiarias encontradas na Amazônia. Ora, os jesuítas desenvolveram essa atividade econômica. Eles pegavam os indígenas, botavam a trabalhar para eles, a família do indígena ficava lá na missão jesuíta, produzindo, construindo o seu barraquinho, fazendo lá, plantando, criando animal, e os homens pegavam as canoas, as pirogas, né? Eles subiam os rios, Amazonas e os afluentes, para poder pegar essas especiarias que estavam na floresta, né? Eles conheciam, aí traziam para a missão, colocavam em sacos grandes, separavam tudo direitinho, um barco maior levava para Belém, ou São Luís, dependendo de onde tiver. E daí seguia para a Europa, era vendido. Os jesuítas ganhavam muito dinheiro com isso, a igreja ganhava muito dinheiro com isso. E Portugal tinha interesse porque esses jesuítas eram portugueses, apoiavam a coroa portuguesa e estão explorando uma região para Portugal. Né? Ora, os bandeirantes vão entrar nesse negócio também e vão atacar missões para saquear as especiarias, as drogas do sertão, para escravizar indígena, né? Vai ser uma guerra. E eles as missões vão se armar, vão combater os bandeirantes. Na Bacia do Prata, por exemplo, na região ali que é o oeste do Paraná, Santa Catarina, aquele bracinho da Argentina, né, Paraguai, os bandeirantes tomaram muitas surras ali. Ali não tiveram muito sucesso, não. Já na Amazônia, que as missões ficam muito dispersas, muito separadas uma das outras, né, aí foi mais fácil até atacar e destruir. Mas a coroa portuguesa reagia com o apoio da igreja, reagia, atacava também, né? Mas é uma constante guerra aquilo ali, né? Para quem vai roubar mais. A economia do ouro, né? Minas Gerais, em 1695 é descoberto o ouro, em 1710 o governo toma conta dali, Portugal toma conta, criando a intendência das Minas, e as casas de fundição, né? Que é a grande questão. Vai ter até uma revolta em 1720 de Filipe dos Santos, que eles não aceitavam as casas de fundição. O que é a casa de fundição? O pessoal produz o ouro em pedra, né? As pedras, as pepitas de ouro, são retiradas do leito do rio ou da mina, né? E levadas para a casa de fundição. A casa de fundição tira o quinto, 20%, que é o imposto pago para Portugal, vai para a coroa, tira uma taxa de administração para ela, 5%, né? E faz as barras de ouro, né? 10 gramas, 50 gramas, não mais do que isso não, tá? Faz as barras de ouro com selo real, que ela funde, prepara a barrinha com selo real. Essa barra de ouro é que pode 5, 10, né, 20, 50 gramas, é que pode comercializar, que pode circular. Se alguém for preso
for pego comercializando com pedra, se for um dono de uma área de exploração, ele perde a sua área de exploração, que é a chamada data, né? Data é a área explorada. A gente vai ver uma data aqui já na figura, né? A data é a área explorada. Então ele perde a data, tá? Ele perde tudo que ele tem, tá? Se for um escravo dele comercializando, o cara perde a data também. Tá? E o escravizado, ele é executado. Ele é executado. Então, a fiscalização é muito rigorosa, a repressão é muito forte, o que não impediu o contrabando. Tá? O que não impediu o contrabando. Há várias formas de contrabando que vão ser feitas, né? Inclusive, a maior parte da nossa produção de ouro, ela foi contrabandeada. Ela não chegou a Portugal. Tá? E o que chegou a Portugal, boa parte foi parar na Inglaterra por conta das relações comerciais que Portugal tinha com a Inglaterra. Né? A questão dessa economia do ouro, ela é importante, primeiro que ela vai fazer surgir várias cidades, várias vilas, Sabará, Congonhas, Vila Rica, Mariana, né? Várias vilas surgem próximas, né? E as casas de fundição estão em cada uma, tem juiz em cada uma, né? Então você tem toda uma vida ali crescente, né? Em 1750, a riqueza daquela região é muito grande, mas vai entrar em decadência. Justamente a partir de 1750, a produção do ouro começa a entrar em decadência, né? Então, ela vai entrar em decadência, enquanto que outras regiões vão crescer, porque vendem produtos para a região das Minas, como é a região do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, né? O Rio de Janeiro, Bahia, né? E o açúcar do Nordeste. Essas regiões vão crescer economicamente. Ora, essa economia, ela articula um mercado urbano interno, né? Um mercado de vilas, cidades, interno. E daí os tropeiros, né? As tropas que percorrem o interior do Brasil vendendo produtos. Elas saem dos portos, né? Santos, Rio, Salvador, mais à frente também Porto Alegre, e elas percorrem o interior, né? Em lombo de mula, são dezenas de mulas levando muita mercadoria, né? São vários homens armados, né? Tropas, inclusive, algumas carroças que levam seus mantimentos, né? Para poderem parar. Tem as paradas que vão se organizando no interior do Brasil, né? Algumas aldeias indígenas com as quais eles fazem contato, elas viram pequenas vilas, depois, com o tempo, alguma cidade. Isso é muito comum você pegar interior do Mato Grosso, Goiás, Minas, até mesmo no sul da Bahia, você vê essas pequenas cidadezinhas do interior, elas têm, o centro delas, ele é circular, é uma praça circular. Ali está a igreja principal da cidade, ali ficava a cadeia, ficava a sede administrativa dessa vila, né, pequena. Então, mas por que essa forma circular? Porque ali, anteriormente, era uma aldeia indígena, né? A forma circular da aldeia foi mantida. É a praça principal dessa vila. Várias cidadezinhas no interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, né? Norte de São Paulo, sul da Bahia, tem essa forma, né? Circular, ali está o centro da cidade, e a cidade vai se fazendo em torno dessa circularidade aí, desse círculo, né? Então, a importância da economia mineradora é essa, de articular o mercado interno, né? Aqui temos o mapa do Brasil, olha aqui, ó, área verde, as drogas do sertão. É praticamente a Amazônia brasileira, né? Com exceção do Acre, eles chegam a Roraima, eles chegam aqui a essa área aqui da Cara do Cão, né? Eles exploram toda essa região aqui, o Rio Amazonas e seus afluentes. Aqui em linha preta são as expedições bandeirantes, atacando as missões jesuítas, ó, né? Então as missões que estão marcadas aqui, eles vão atacando as missões jesuítas. Olha só, esses pontinhos pretos são as missões jesuítas. Uhum. Né? Aí aqui nós temos, olha, a pecuária, né? A pecuária, que é esse rosa quase vermelho, né? Uhum. Vermelho mesmo é o ouro, a mineração. Não só o ouro, tá? Qualquer minério, mas o ouro é mais importante. É principalmente Minas. Aqui no Mato Grosso vai ter também uma produção de ouro, mas não é tão grande quanto Minas, não. Tá? Mato Grosso, Goiás Velho, né? Que é perto de Goiânia,
que é uma cidade colonial, que é um ponto turístico hoje, né? Cuiabá é fundada pelos bandeirantes, né? Para ser uma grande vila de articulação, mas eles visam muito também a região da Bolívia, né? Da Prata, da Bolívia, está aqui do lado, né? É o vice-reino do Peru. Peru, Bolívia, Equador, tá? O vice-reino do Peru, que é a região da Prata. Eles estão utilizando muito isso aqui, por isso que eles vão chegando cada vez mais para cá, né? Aqui os indígenas escravizados, né? Capturados, depois eram vendidos, né? Mas nessa região dos bandeirantes, na região sul, né? Na área de mineração, a coroa portuguesa, a igreja vai combater, a coroa portuguesa vai também a proibir a escravidão indígena. Tem que ser o escravizado africano que vai para lá, né? Aqui temos uma vila pequena, que na verdade é uma parada. Tem até uma igrejinha, tem um ponto aqui para as mulas serem colocadas aqui dentro, descansarem, comerem, né? É uma parada que os tropeiros tinham várias vilazinhas assim. Às vezes era um mosteiro, né? Lá um mosteiro católico com uma roça perto que os indígenas mesmo faziam, que trabalhavam com o mosteiro, né? Eram servos do mosteiro, né? Aí para produzir. Então esses tropeiros vão parando, vão aqui, param para comer, descansar um pouco e seguir viagem. Mas percorre o Brasil todo, né? Eles vão do extremo sul até o interior da Bahia, seguindo para o Mato Grosso, né? E toda a região sudeste, tá? Toda a região sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, está envolvida nessa questão do tropeiro. Tem uma produção também, o açúcar está em verde, né? Pode ver que o açúcar chega aqui até o norte fluminense, região de Campos, Quissamã, Macaé, né? O outro vai pingando, Bahia, Espírito Santo, pinga, não é muito forte, e o Nordeste mesmo é a região forte do açúcar. Um pouco também aqui no Maranhão. Os irmãos Beckman eram produtores de cana-de-açúcar. É bem periférico isso aí, né? Bem periférico. O açúcar mesmo do Brasil, um açúcar de qualidade, um açúcar que é plantado num solo mais apropriado, é esse do litoral nordestino, que vai do Ceará até o norte de Alagoas. Até Alagoas, né? Temos um pouco algodão, está aqui em azul, né? Então isso mostrando a interiorização. Você pode ver que as atividades econômicas elas estão puxando, à exceção do açúcar, que é litoral, mas todas as outras puxam para o interior, dando a configuração do Brasil. Olha só onde o gado chega. Justamente o Pampa Gaúcho, né? Pantanal Mato Grossense, né? Então isso aqui, a gente vê essa interiorização do Brasil, a economia da mineração, já falamos sobre isso, tá? Os caminhos, já havia dois caminhos aqui, um do Rio de Janeiro, seguindo, que hoje é Petrópolis, né? Até Juiz de Fora. E o outro vai de Paraty. Paraty, que é um caminho secreto. Paraty, Cunha, pega ali por cima de Resende, Itatiaia, sobe pelo sul mineiro, né? A região que tem das águas termais, né? São Lourenço, Poços de Caldas, né? E vai subindo em direção à área de mineração, né? Esse caminho é um caminho secreto, mais protegido, tá? O caminho do Rio de Janeiro é o caminho oficial, né? Rio, Raiz da Serra, o que seria depois Petrópolis, que vai ser criada por Dom Pedro II, né? E Juiz de Fora, tem esse nome que ali é o ponto de fiscalização. O Juiz de Fora, o juiz que é nomeado pela coroa, ele assume o controle ali, aí o nome é Juiz de Fora, né? E dali segue para a região das Minas, tá? Distrito Diamantino, a produção de diamantes é muito grande nesse período aqui. Daí a história da Chica da Silva nessa região, né? Uma escravizada que vai ganhar liberdade, que vai por causa do comendador nomeado para lá, Portugal, e ele se apaixonou por essa escrava, e vai dar liberdade a ela consegue liberdade para muita, ela faz um secto, ela vira uma dama ali, ela constrói uma igreja que eles frequentavam, né? Ali, inclusive, é importante que ali é o surgimento em Diamantina da primeira ordem, né, religiosa voltada para negros, né? Os libertos, claro, principalmente, que contribuem com a ordem, mas também os escravizados podiam assistir às missas nessa ordem, né? E dali desce, chega na região mineradora mesmo, né?
Vila Rica, Sabará, vão ter ordens também ali, São Benedito, Santa Rita, né? Vários, assim, são ordens de ex-escravizados, de libertos, e até escravizados podem assistir também, né? Aí nós vamos ter até a ordenação de padres que são filhos de escravizados, ex-escravizados, né? Então, é uma coisa bem interessante essa mobilização social aí. Aqui no Rio de Janeiro temos aí, São Benedito fica aí no centro, né? Santa Rita também. Então, isso é importante, porque a ordem religiosa, ela não é uma questão só da religião. Ela é, na realidade, uma espécie de uma cooperativa, entende? Ela é reconhecida pela igreja, e daí ela pode receber doações, e ela recebe, e ela cria uma espécie de um fundo. Ora, se um membro da ordem tem uma certa dificuldade econômica, ele recorre à ordem, ele pega um dinheiro emprestado e paga para a ordem. Então, essas ordens religiosas, elas são como casas de financiamento, né? Elas funcionam assim em toda a colônia brasileira, né? E essas ordens de ex-escravizados, de libertos, elas são importantíssimas para alavancar uma série de atividades econômicas que essas pessoas vão desenvolver, né? Então, isso é muito importante, a existência dessa ordem nesse sentido, né? E que eles vão desenvolver atividades econômicas, comércio, artesanato, a parte de manufatura, né? Que eles dominam técnica, né? Sapataria, ferreiro, eles dominam técnicas, né? Couro, trabalhar o couro. Então, essas ordens vão financiar isso. Nas cidades, né? Nas cidades. No interior, nem tanto. Mas nas cidades, esse trabalho, elas vão financiar. Então, isso vai fazer... Nós temos uma população grande, cada vez vai crescer mais, de libertos, ex-escravizados, né? Ex-escravizadas, né? As que produzem quitutes, produzem doces, vendem doces, elas fazem até coisa bem interessante, né? Isso acontece muito em Minas e no Rio de Janeiro, né? Em Salvador também. Que elas juntam dinheiro, elas produzem ali os doces, tudo para vender, né? O acarajé lá na Bahia, né? Elas vão vender. Então elas vendem para o seu senhor, que foi o cara que deu dinheiro para elas comprarem os ingredientes, fazer tudo aquilo, né? E elas são escravizadas por ele. Elas vendem. E ele dá um percentual para elas, de 20% até, elas ganham, ou seja, elas vão juntando esse dinheiro, que elas não têm gasto nenhum, né? Elas vão juntando essa grana, aí chega um momento que ela pode comprar a liberdade dela. Aí ela pensa, não, eu não vou comprar a liberdade, não. Com esse dinheiro aqui eu posso comprar 2 escravizadas. Né? Compra. E ela faz um contrato com o senhor. Esse contrato é registrado na igreja, que é o cartório, na época era igreja, né? A igreja registra, tem vários contratos assim. O contrato reconhece o quê? Na morte do senhor, aquelas escravizadas foram compradas com o dinheiro da escravizada. Né? A escravizada mor, a mais antiga. Então, na morte dele, ela ganha liberdade e as escravizadas são dela. Não é da família dele, não. Então, isso é o contrato, é registrado. Né? E é uma coisa... Por que ela comprou a escravizada? Que é mais gente para vender. É mais gente para trabalhar. É mais dinheiro. Olha só a mentalidade empreendedora dessa mulher, né? Várias fazem isso. É muito comum isso. Né? O mesmo acontece em relação a homens. Né? O artesão, o cara que é aprendiz, escravizado, mas ele aprende bem seu ofício e se torna até um artesão mestre, mas é escravizado. Ele pode comprar sua liberdade, ele prefere comprar escravizados, botar para trabalhar para ele, que vai produzir mais, ele vai ganhar mais, e faz o mesmo contrato com o dono da sapataria. Entende? Então isso aí é uma coisa que acontece muito em Rio de Janeiro, cidades mineiras e Salvador. Né? Dá um perfil diferente, é uma coisa bem interessante. E são as pessoas que estão se virando, estão produzindo, trabalhando, e estão ascendendo, né? Todos estão ascendendo. Né? O mais importante é que elas viram donas do seu destino. As relações sociais, diversificação econômica, está aqui. Vamos ver aqui, olha aqui, ó. É uma data. No caso, é uma mina, né? Eles entram nesse buraco aqui, que é perigosíssimo. Essas madeiras aqui para segurar. Isso aqui, desabamento era frequente, mortes aqui dentro era frequente. Isso aqui é uma data. É uma área a ser explorada.
pertence a esse cara aqui que está aqui em pé, né? Aí que tem os escravizados sendo preparados, né? E eles entram também. Aqui já é o ouro de aluvião, aqui embaixo. Epa. É o ouro de aluvião. O ouro de aluvião, aqui embaixo, que é ouro que vem no córrego, né? Que vem das montanhas. Então, na realidade, essas pedras são retiradas de dentro da montanha. A água retira ela, tem gravada dentro da montanha, e traz para fora. Aí eles montam um sistema aqui todo de canaletas, né? de peneiras, né? E ficam trabalhando aqui. Né? Agora, em determinadas épocas do ano, outono e inverno, a temperatura aqui fica muito baixa. Né? Nessa região do ouro, das Minas Gerais, a temperatura é baixíssima. Inverno ali chega a 7 graus, 6 graus, e a água fica gelada. E esses homens estão trabalhando aqui, não são vestidos adequadamente, né? As mortes serão muito comuns. Né? Aqui nós temos um grupo de músicos, né, na região das Minas. Eles são escravizados, tá? Mas eles têm a licença para poder se apresentar. Esses grupos musicais são organizados pelas igrejas locais, tá? E eles vão tocar com seus instrumentos. Alguns instrumentos eles produzem, tradições que vêm da África, né? Eles produzem instrumentos aqui no Brasil, né? Eles conhecem instrumentos lá da África, então vão produzir aqui no Brasil, né? Então, é importante isso também, e vão desenvolver essa música, né? E você tem um lado dessa música, que é uma música barroco, né? Com partituras, feita por jovens nessa região, jovens que são filhos de escravizados, ex-escravizados, né? São jovens que são negros, né? De pele clara, pele escura. Esses jovens estão se tornando padres, estão estudando, estão se tornando pedreiros, arquitetos. O Aleijadinho é o melhor exemplo disso, né? É um grande artista, um dos maiores artistas que a humanidade já teve. Arquiteto, pintor, escultor, né? É brilhante ele, né? E ele era filho de uma ex-escravizada com um comerciante português. O nome dele, o Lisboa, né? Então, essas ordens, elas facilitam a formação dessas bandas. Escravizados tocam nelas também. Então, eles têm licença para poder frequentar, né, e sair nas datas festivas, né, Congada, Reis, etc. E tal, eles se apresentam, tocando, né, e mesmo no carnaval também. Né? Tem licença para isso. Tá? Aqui é a revolta de Filipe dos Santos, né? Aqui é o momento da execução dele, né? Ele vai ser amarrado a um cavalo, ele vai ser enforcado, porque o cavalo vai disparar, deixando ele pelo pescoço, né? E depois ele esquartejado. Né? Ele e os outros lideraram a revolta. Tá? E aqui é Ouro Preto, a matriz de São Francisco, né? A principal igreja de Ouro Preto, imensa, tem um mosteiro atrás dela, ela fica na parte mais alta da cidade, né? E é imensa, grande, barroco, né? Muito bonita, né? Então está aqui. Mas aqui, olha só, é um tipo de construção belíssima, né? Agora, perfeita. Isso aqui foi construído por trabalho escravizado. Trabalhos que a gente não pode esquecer isso. Né? Olha só como esses homens trabalharam, construíram essa igreja. E fatalmente o pedreiro pode ser até um italiano, que eles traziam pedreiros da Europa para cá. Mas com certeza o assistente desse pedreiro italiano, né, ele é um ex-escravizado, ele é um liberto, ele está ali com formação, né, é um pedreiro com formação. Eles que construíram isso aqui, gente. O trabalho deles aqui. Isso aqui é uma coisa magnífica. A gente tem que pensar no trabalho que foi colocado aí. Quem construiu isso? Tá? As reformas pombalinas, o Marquês de Pombal, que vai ser nomeado ministro, com muitos plenipotenciários. Plenipotenciário é com muitos poderes, plenos poderes, né? 1750. Na verdade, em 1750, ele foi nomeado ministro das Finanças. Tá? Agora, o terremoto de Lisboa, o grande terremoto, que também é um maremoto, é uma tsunami, né? É um desastre completo, em 1754, ele vai acabar com Lisboa. Né? Foi um terremoto brutal que aconteceu no oceano,
próximo a Lisboa. Acredita que tenha sido uma escala bem alta, tipo 9, né? O tremor veio para a Terra, né? Isso acaba gerando... Vem um tsunami também que invade o Rio Tejo, destruindo boa parte da cidade. Aqui está mostrando. O pessoal tentou fugir em barco para sair para o oceano, pegou o tsunami. Quem subiu o Rio Tejo foi em direção ao interior, conseguiu se salvar. Mas quem tentou sair... que Lisboa era na borda do Rio Tejo, na saída para o oceano, né? O pessoal pensou, bem, vamos sair da cidade, que está caindo, e vamos pegar o mar, o oceano, né? Aí vem a onda em cima, destruiu toda a cidade, praticamente, né? Aí aconteceu uma coisa. O rei foi levado para um palácio bem nos arredores de Lisboa. Esse palácio sofreu avarias também, tanto que a família real ela ficou em tendas no jardim desse palácio, né? Mas a casa do Marquês de Pombal, que não ficava muito no centro, não ficava um pouquinho afastado do centro, uma área mais alta, ela não sofreu tanto com o terremoto, foi mantido. Então ali virou mais ou menos um lugar de administração, né? Ele levou pessoal, os ministros, os secretários, levou todo mundo para lá, né? Então ali ele começa o pessoal, assim que o terremoto passou, acabou o tsunami, o pessoal desesperado, né? Ninguém sabia o que fazer, e o Pombal assumiu as rédeas. Foi aí que ele é nomeado ministro plenipotenciário, né? Aí, o pessoal desesperado, gritando, não sei o quê. Aí um dos secretários chegou perto dele e perguntou: o que fazer? Aí ele falou: olha, enterrar os mortos e deve comer os vivos. Não tem que fazer mais do que isso agora, entende? Enterrar os mortos e dar de comer os vivos, né? E Pombal assumiu com mão de ferro, ministro plenipotenciário, e não vai se deixar mais de ser o ministro mão de ferro, né? Então ele vai governar assim até 1777. Ele vai fazer importantes reformas em Portugal, mas comprou briga com a Igreja Católica, porque ele cassou muitos privilégios da Igreja, ele expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil, transformou as missões jesuítas em fazendas do rei, fazendas régias e fortes militares, principalmente na Amazônia e no extremo sul, da Bacia do Prata. Ele teve apoio, o rei da Espanha fez o mesmo também. O ministro da Espanha era o Aranda, o conde de Aranda, e ele também teve carta branca. Ele fez a mesma coisa, expulsou os jesuítas das áreas espanholas, né, e pegou tudo para o rei. Tá? Era uma riqueza imensa que ele está pegando aí. Ele vai fazer reforma administrativa, educacional, tributária em Portugal, vai incentivar as artes e ciências, vai liberar a manufatura no Brasil. Ele libera a manufatura no Brasil, né? Portugal tinha um acordo com a Inglaterra de 1710, o famoso Panos e Vinhos, e Portugal vendia vinho do Porto para a Inglaterra vivia os tecidos para Portugal. A diferença desse comércio era paga com ouro que vinha do Brasil. E o Portugal viu que esse acordo era lesivo, né? Porque o pessoal comprava muito mais tecido da Inglaterra, a Inglaterra comprava vinho do Brasil, de Portugal, né? Então, o Pombal vai acabar com isso. Ele vai acabar com esse acordo, ele libera a manufatura no Brasil, ele vê a potencialidade do Brasil, né? O Brasil está crescendo economicamente, tem que produzir lá dentro, tem que pegar a matéria-prima que está no Brasil, produzir lá, criar lá, e expandir as áreas portuguesas, né? Em direção à Amazônia, em direção ao centro-oeste, em direção ao extremo sul. Aí que não quer, por isso que ele expulsa os jesuítas. Né? Cria companhias de comércio outra vez, agora é Pernambuco, Paraíba, Açúcar, Grão-Pará, Maranhão, para incentivar o comércio da Amazônia e da área açucareira, né? Ele vai apoiar a elite econômica da América Portuguesa, os filhos da elite aqui do Brasil, né? Rio, Salvador, Minas principalmente, e também do Nordeste, né? Da região de Olinda, e vão estudar em Portugal, né? Mais de 1.000 jovens vão para Portugal estudar lá, alguns vão estudar em universidades europeias, né? E a ideia é aproveitar essa gente para exercer os altos cargos na América Portuguesa, no Brasil, né? Brasil e Grão-Pará, Maranhão, trabalhando aqui. E muita gente volta ao Brasil ocupando altos cargos, administrando, são engenheiros, são médicos, são naturalistas, são administradores, tudo isso vem para o Brasil, né? E para trabalhar aqui,
né? E fazer a colônia crescer cada vez mais. A ideia do Pombal, o Pombal não é nacionalista, patriota brasileiro, não. Ele pode ser até mais do que esse pessoal que está solto hoje com a bandeira dos Estados Unidos. Mas ele não é. A ideia do Pombal é ele reconhece a potencialidade que a colônia tem e ele quer investir nisso. Quanto mais a colônia crescer, mais enriquecer, mais paga impostos para Portugal. Portugal fica só ali no parasitismo. Essa que é a ideia dele. Entende? Então ele tem essa visão. Né? Ele é muito influenciado por algumas ideias iluministas, comércio, investir na educação, nas técnicas, na ciência, né? Uma administração mais, né, sem a igreja por perto. Ele é muito influenciado por essas ideias iluministas. E ele é um governante autoritário. Ele vai perseguir, né, muita gente da elite econômica portuguesa. Tá? Há um atentado contra o rei, ele vai acusar a principal família de nobres do norte de Portugal, né, da região de Avisa, né, e esse pessoal todo vai ser executado. Vai ser executado. Ele vai prender o pessoal, em pouco tempo são julgados, torturados e julgados. É claro que torturado o pessoal confessa tudo, né? E são executados em praça pública, tá? Como se fossem ladrões comuns, bandidos comuns. Né? Então, isso foi tudo botar um medo. A repressão em Pombal é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa ideia da ilustração, que eles chamam em Portugal, a ilustração, né? Portuguesa, de valorizar a educação, a ciência e tudo, e formar essa elite para exercer esses cargos, incentivar a colônia, crescer a economia da colônia e pagar impostos a Portugal. Né? Em 1763, ele unifica a colônia. Ele vai juntar o vice-reino do Brasil, com Grão-Pará Maranhão, né? Grão-Pará Maranhão, capital era Belém, e o Brasil era Salvador. Ele vai juntar e vai trazer a capital para o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro, próximo à mineração, área de das minas, né? Nesse momento, ainda é uma região muito rica, né? Com muita produção ainda, muito embora já esteja em decadência, mas principalmente a proximidade do Rio de Janeiro com o extremo sul. Né? A Bacia do Prata, né? São Paulo, Paraná, né? A proximidade do Rio, que é o principal porto, já era o principal porto do Brasil, por conta da mineração, né? Do comércio que entrava pelo Rio, a proximidade do Rio com a região sul. Por isso que ele traz a capital. Né? Em 1777, o rei de Portugal morreu, o filho dele que assumiu o trono morreu 2 semanas depois. Né? Alguns dizem que foram envenenados, dizem que foi varíola. Né? Os dois teriam morrido de varíola, que já tinha vacina na época para varíola. Os nobres europeus já estavam tomando essa vacina já há algum tempo. Ela foi inventada na Inglaterra, né? Mas mesmo assim eles morreram. E a rainha, obviamente, com a morte do marido e do filho mais velho, né? Do filho mais velho, a rainha enlouqueceu. Né? A igreja aproveitou para... O filho mais novo era o Dom João, depois vinha a ser Dom João VI, mas ele era muito novinho na época. Ele não era maior de idade, não podia assumir o trono. Quem vai assumir é a Dona Maria I, a mãe, né? Só que ela está desequilibrada emocionalmente, tudo, e a igreja aproveita, ela era muito católica, né? A igreja aproveita para cercar ela, a elite portuguesa também, e ela vai rever uma série de mudanças que o Pombal fez. Né? Inclusive, o Pombal vai ser preso, secretários dele são presos, alguns são executados, né? Ele fica preso alguns anos, depois ele é solto, já está muito idoso, e acaba falecendo logo depois. Né? Então, é chamada viradeira, de virar, né? Virar. Você dá fim, e volta o Tratado de Lisboa, volta o Tratado do Panos e Vinhos com a Inglaterra. Né? Isso aí para ver as mudanças que faz. Em relação à colônia, ela vai tomar uma posição pior ainda, que é a proibição das manufaturas no Brasil, o que vai gerar as rebeliões coloniais do final do século XVIII. Né? Está aqui a crise do antigo sistema colonial. Né? A Inconfidência Mineira, porque a produção do ouro tinha caído, a proibição da produção da manufatura, né? O alvará,
que ela vai publicar em 1784, proibindo as manufaturas no Brasil, afeta também a economia mineira, né? E o governo de Portugal institui o derrama. Né? Derrama é a cobrança assim, muito impositiva dos impostos. Né? A cidade é cercada por uma tropa, o cobrador de impostos vai com soldados de porta em porta cobrando o imposto com base no que o cara pagou no ano anterior. No ano anterior. Ora, em decadência, o que rendeu um ano, no ano seguinte menos. Não interessa. Tem que pagar o que pagou no ano anterior. Você está mentindo, você está fraudando. Aí quem não pagasse perdia bens, né? E muitas vezes perdia até a casa, dependendo da situação do cara. Né? E cobrando também dívidas antigas. Então era um inferno. Né? Quando determinou que seria feito derrama em 1789 nas cidades mineiras, a elite mineira se articulou com uma revolta, que é a chamada Inconfidência Mineira, e que vai resultar na execução de Tiradentes. Né? A elite mineira participou ativamente dessa revolta, né? Havia, inclusive, gente que era da administração colonial portuguesa, né? Um deles teria se suicidado, né? Estranho isso, na cadeia, Cláudio Almeida, não sei o quê, era um dos poetas da época lá, ele se suicidou na cadeia, e nesse caso, ele vai, assim, o pessoal achou que não foi suicídio, ele foi executado porque estava entregando o pessoal, né, da elite, não podia entregar o pessoal da elite. Apontam Joaquim Silvério do Reis como o único traidor da Inconfidência Mineira. Mas isso é uma coisa que a República Brasileira vai criar depois, né? Ela pega o Joaquim Silvério como se ele fosse um Judas, ela vai transformar Tiradentes como se fosse um Cristo, botar uma barba imensa nele, né? Então, aí isso é coisa da República, proclamada em 1889, né? Aí ela que vai criar esse negócio. Mas, na verdade, foram muitos traidores, porque quando vazou o negócio da revolta, né, que seria feita no dia do derrama, e aí as autoridades começaram a procurar os mais endividados. Joaquim Silvério era um deles. E aí fizeram um acordo, olha, se você entregar, a gente te perdoa. Né? Eles queriam o pessoal rico mesmo, o pessoal que aí ia pegar o dinheiro deles, né? Confiscar. Então foi isso que aconteceu. O Tiradentes era um alferes, um suboficial, né? Tinha até alguma propriedadezinha, 2 propriedadezinhas pequenas, médias, trabalhava mais com o comércio, né? Mas era o mais ferrado deles ali, desse grupo. Ele assumiu a revolta, ele assumiu que estavam realmente, né, fazendo isso, né? E acabou sendo executado. O único executado foi ele. Os outros foram enviados para degredo, ou ficaram aqui no Brasil, pegaram prisão durante alguns anos, depois foram libertados, pagaram uma fortuna, mas acabaram depois até retomando um pouco. Alguns até retomaram cargos na administração colonial. Foi isso aí, uma furada completa. Tiradentes que foi o bobo da história e acabou sendo morto. Já a Conjuração Carioca é uma continuidade da mineira, foi a mesma coisa. Só que não chegou nem a montar uma revolta. Começou uma fofoca ali, né, depois da execução do Tiradentes, e aí foram logo denunciados, foram presos, pegaram alguns anos de prisão, mas depois foram reabilitados, porque era tudo membro da elite carioca, aquele pessoal da Zona Sul, o pessoal que gosta, né, da fofoca ali. Então foi todo mundo, não teve nenhum executado, não teve nem por que se perder tempo com essa gente. Agora, a Conjuração Baiana foi mais séria. Né? Primeiro que ela tem ideais jacobinos da Revolução Francesa, os mais radicais. Tá? Então, ela pega o fim da escravidão, o voto universal, todos os homens maiores de idade podem votar, terra para os escravos libertos, né? Ou seja, ela pega reformas profundas, mais ou menos o que os jacobinos fizeram na França. Distribuição de terras, acabaram com a escravidão na França nas colônias, né? Adotaram o voto universal masculino. E franceses, da Revolução Francesa, setor mais radical da Revolução Francesa, né? Aí articula uma revolta em Salvador, né? A liderança todos são negros libertos, né? São pessoas que ou é artesão ou é militar, né? E estoura até uma revolta, né? Em Salvador, uma revolta reprimida seriamente,
e 4 líderes dessa conjuração baiana são presos. O Lucas Dantas Amorim, ele era alfaiate, Manuel Faustino era soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, né? Era também soldado, né? O Manuel Faustino é alfaiate, o Lucas Dantas era aprendiz de alfaiate. Deixa eu ver aqui. Soldado Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga. O alfaiate era o Manuel Faustino e o João de Deus era mestre. Eles foram executados, esquartejados, né? E não viraram mártires da independência nem nada, né? Tá aqui os 4 desenhos da época, né? Feito deles, né? Baseado no desenho da época. Né? Tiveram as cabeças decepadas, né? E foram esquartejados como Tiradentes, só que eles, né? São baianos, negros, né? Artesãos, ideias jacobinas, isso aí não presta, né? Aqui estão os inconfidentes mineiros sendo levados para a prisão aqui no Rio de Janeiro para serem julgados aqui. Tiradentes assumindo a culpa, isso é um quadro estilizado também, né? Ele assume a culpa bem, assim, uma pose, né, viril, ele assumindo com a mão no peito, já está barbudo e cabeludo, né, feito Cristo, né? Aqui também, Vila Rica, né? Aqui a estátua de Tiradentes, no centro de Vila Rica. Tá? Aqui uma família colonial, uma escadinha, né? Das filhas até a mulher, e depois vem, né, os escravizados atrás. Todos estão vestidos, bem vestidos, mas os escravizados estão descalços. Tá? A diferença é essa. O senhor puxando a trilha. E aqui, o pessoal que está... É algum escravizado que fez alguma coisa, cometeu algum crime pequeno, e ele, por isso que ele está usando esse colar, né, que prende a cabeça dele, ele não pode se movimentar muito, ele é preso também pelas pernas, né? E eles estão aqui negociando, estão vendendo alguma coisa para essa loja aqui, e estão aproveitando, sentando aqui na baciazinha e conversando também. Aqui tem um soldado da tropa, né, com uma conversa com uma quitandeira, né? Aí ela está aqui com a criança no colo. Uma gravura isso aqui, me engano, é Debré, né? Da retrato do Rio de Janeiro, colonial. Tudo bem? Então, estamos aqui, tá bom? Aula que vem a gente vai entrar em Brasil monárquico e eu vou preparar outra apostila, tá? E você vê essa apostila de escravidão que eu mandei, tá? Vamos deixar entrar em Brasil monárquico.